Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, nosso encontro primeiro de 2024 aqui no Devaneios. E deixa eu só fazer as arrumações aqui, pronto. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Devaneios no Café de 2024. Hoje temos talvez bastante coisa aqui para ler, né? Talvez as reflexões elas que vão ser geradas vão ser através aí de um outro processo, né? Mas vamos ver, né, como é que vai ser. E boa noite, pessoal que está chegando agora. O nosso tema que a gente vai estrear hoje, né, vai ser sobre as condições psicológicas, né? Vamos falar um pouco sobre condições psicológicas, o que isso quer dizer. E boa noite para Silvia Nóbrega, que está chegando aqui. E também eu vou agradecer aqui ao pessoal do SEI, né? Nossos encontros, né? Nossos devaneios no café acontecem no SEI de Campinas, que está localizado na Avenida Doutor Quirino, 1856, aqui no centro de Campinas, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre essas condições psicológicas, né? E qual que é a referência desse tema, né? Boa noite para o Vitor, que está chegando aqui também. Boa noite, Vitor, tudo de bom? Fui percebendo, né, o motivo de fazer esse tema da live, da gente discutir sobre esse tema da live de hoje, né, nosso encontro foi o seguinte: eu percebi que dentro assim do imaginário que as pessoas têm sobre o que é a psicologia, como é uma psicologia, me parece muito que ainda há uma concepção muito monocentrada de como a psicologia funciona. A gente já conversou aqui em algumas lives, né, em alguns encontros, e até mesmo talvez algumas publicações aqui para quem acompanha a página, que nós não temos uma psicologia apenas, nós temos psicologias, né? Em qualquer que seja o seu ramo, seja o ramo clínico, seja o ramo escolar, seja o ramo organizacional, seja o ramo forense, nós temos diversos autores que têm outras bases e tal. Isso é muito importante, porque o que eu venho percebendo é que talvez a minha percepção em relação a alguns comentários é de que estamos falando sobre uma determinada psicologia e a pessoa está falando de outra psicologia, né? Por exemplo, quando nós estamos falando de uma psicologia sobre a alma, né, ou uma psicologia complexa, que eu vou falar um pouquinho mais sobre hoje, trouxe algumas referências. Essa é uma psicologia que ela não está falando sobre uma psicologia social, por exemplo. Só que não é porque ela não está falando de uma psicologia social que ela exclui uma psicologia social. Esse é um grande problema que eu vejo acontecer. Como se para existir uma determinado viés, uma determinada perspectiva, uma tem que se sobressair sobre a outra. Esse é um grande problema. Inclusive a gente trouxe, né, a gente vem falando um pouco sobre essa visão mítica, porque a visão mítica sobre a psicologia traz a concepção do politeísmo. Se nós olharmos para esse politeísmo não de uma forma religiosa, mas de uma forma psicológica, nós vamos ver, na verdade, forças com a sua própria base se interconectando, se interrelacionando, se interferindo também em diversos âmbitos, umas sobre as outras. Isso não quer dizer que elas se anulam, mas que esta é uma maneira de se relacionar, né? Como, por exemplo, a força do amor se relaciona com a força da guerra, né? A gente tem a relação de Ares e Afrodite, por aí vai. A psicologia não é diferente. Então eu trouxe hoje a gente para conversar um pouco sobre essa temática, sobre que psicologia nós estamos falando, e também fazer um pouco, né? Vou trazer um pouco de um resgate histórico a respeito deste tema, né? Que eu vejo que assim nas redes sociais, eu particularmente, eu não vejo, pode ser que tenha, tá? Não é uma crítica muito fundamentada a minha, mas pelo que me é acessível,
eu vejo que pouco a gente tem conhecimento de como a psicologia ela foi sendo construída, de que a psicologia, né, as psicologias, né, e tudo mais, e a própria psicanálise e as psicanálises, elas têm bases epistemológicas, elas têm matrizes de pensamentos epistemológicos. E o que isso quer dizer? Que elas não estão seguindo a mesma coisa. A ideia que está sendo comentada não está indo para o mesmo lugar. Isso é importante. Boa noite para a Lenayara, que está aqui também conosco. Então, eu trouxe 2 referências para a gente conversar sobre isso, né? Para a gente aqui bater um papo. Então, quem quiser aqui fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade. Pode usar a caixinha ali de interrogação, quem estiver no Instagram agora. Os comentários também. Eu trouxe 2 referências. Uma delas é uma referência da minha faculdade, que é um livro muito fácil e muito gostoso, e ao mesmo tempo é um livro muito bem formulado de se ler, que é este aqui. É um livro do Luiz Cláudio Figueiredo com Pedro Luiz Roberto de Santi, Psicologia, uma nova introdução. Este livrinho pequeno aqui da editora da PUC São Paulo, editora Edu. Este livro aqui, estou apresentando o pessoal que está no YouTube. Este livro aqui, ele dá uma noção, é uma introdução, né? Bem como o livro coloca ali no seu título, sobre que as bases epistemológicas que foram sendo criadas ali em relação para a psicologia se tornar uma ciência, inclusive, elas vieram de diversas vertentes. Temos a vertente estruturalista, temos a vertente, por exemplo, construtivista, temos a vertente fenomenológica, que elas não são as mesmas, né? Por exemplo, né? Tem mais vertentes. Mas, né, para a gente começar aqui a ter essa visão em relação à psicologia, boa noite para a Flá Regina, que também está aqui conosco. Eu peguei algumas referências aqui, alguns grifos, e aqui nesse livro que eu citei agora, eu vou ler essa pequena página aqui da página 50 até 52, mas o livro é bem pequeno, que aqui ela faz uma síntese em relação a essa ideia, né, ideias iluministas também, sobre a construção de uma psicologia. E aqui diz o seguinte, né, na página 50. Boa noite para a Suzane também, que está chegando aqui conosco. A experiência da subjetividade privatizada, em que nós reconhecemos como livres, diferentes, capazes de experimentar sentimentos, ter desejos e pensar independentemente dos demais membros da sociedade, é uma pré-condição para que se formulem projetos de psicologia científica. Então, olha só, aqui ele está dizendo como é que a psicologia científica foi sendo construída, né? A gente vai ter outra referência aqui também, que eu trouxe um ótimo livro para falar sobre. Embora para nós essas experiências sejam óbvias, os estudos históricos e antropológicos revelam que nem sempre é assim em outras sociedades e culturas. Ou seja, está colocando exatamente na nossa cultura ocidental. Como é criada, como é imaginada a psicologia dentro da nossa sociedade ocidental. Outra pré-condição para a formulação de projetos de psicologia científica é a experiência de que não somos assim tão livres e tão diferentes quanto imaginávamos. É a suspeita de que há outras forças invisíveis nos controlando e de que não conseguimos espontaneamente ver com clareza as causas e os significados de nossas ações, que nos leva a investigar o que há por detrás das aparências. Essa experiência se generaliza com o colapso da ideologia liberal iluminista e do romantismo, cada uma à sua maneira. Mantinham inquestionável a noção de subjetividade individual, embora já se encaminhasse para posições muito críticas a respeito. Esse colapso está associado ao desenvolvimento e ao domínio crescente do regime disciplinar, e se expressa em elaborações filosóficas que põem em questão a soberania, autonomia e identidade dos indivíduos. Ou seja, em primeira instância, ali coloca-se como
o ser humano ali como um ser independente, autônomo, capaz de decidir o que ele é, o que não é, como colocando ali uma psicologia experimental científica. E aqui, já num outro passo, depois da reforma iluminista, a gente fala, opa, será que talvez não seja bem assim, não é tão linear assim o negócio. Talvez tenha coisas aí que a gente não enxerga, né? E a psicanálise vai trabalhar isso como uma noção de inconsciente. Mas vamos chegar lá. A última aqui. A suspeita de que a liberdade e a singularidade dos indivíduos são ilusórias, que emerge com o declínio das crenças liberais e românticas. Abre espaço, finalmente, para os projetos de previsão e controle científicos de comportamento individual. Este será um dos principais objetivos da psicologia como ciência a serviço das disciplinas. Mas abre espaço também para problematizações teóricas e práticas das subjetividades totalmente avessas ao regime disciplinar que alimentarão muitas das escolas contemporâneas do pensamento psicológico e, principalmente, suas incidências na clínica e na educação. Então aqui, né, esse livrinho aqui que eu tenho, que é um belo de um livro em relação a como ele vai ali fazendo uma síntese, vai colocando como foram alguns passos em que a psicologia foi tentando se construir e foi ali imaginando, né, as suas causas. Naturalista, também tem uma causa naturalista, qual que vai ser essa questão? Então a gente vai ter as vertentes, né? É por isso que uma psicologia comportamental é diferente de uma psicologia complexa, que é diferente de uma psicologia fenomenológica, pois elas têm bases diferentes, elas se baseiam, elas são construídas em formas diferentes, ou seja, a gente pega um fator e este fator ele não está sendo visto da mesma maneira, e não quer dizer que ele esteja errado, mas é para onde isso vai que interessa. Então esse é o primeiro fator. Qual que é a grande questão, né, em relação a tudo isso? Agora eu vou deixar o livrinho aqui de lá. Oi Nina, boa noite Nina. Nina está chegando aqui para a gente conversar. A grande questão em relação a tudo isso é que ainda a gente vive uma ilusão, talvez, aí um sonho talvez meio delirante, de que a gente consiga unificar e dizer que tal coisa, a verdade é esta aqui, ó. A gente é assim, a gente é sábio, determinado fator é esse ou aquele, sem perceber, na verdade, que tipo de base está sendo colocado. O que acontece? A construção da psicologia moderna, ela foi tentando criar uma língua em comum, mas isso foi algo que foi uma torre de Babel ali no caso, né? A psicologia ela foi sendo construída e a maneira como ela foi sendo imaginada foi uma torre de Babel. E isso foi um problema, porque estavam se falando sobre o mesmo atributo, mas ele não estava sendo visto da mesma forma por diversas escolas. Isso causa um tremendo problema para uma disciplina que se denomina ciência. Então várias pessoas falam, mas psicologia é ciência, a psicologia não é ciência, tudo mais e tal. A psicologia são psicologias. Cada psicologia tem a sua matriz epistemológica, e a questão de ser ciência ou não ser ciência é que tipo de ciência estamos conversando a respeito. Porque se nós estivermos falando sobre uma ciência naturalista, sobre uma ciência iluminista, sobre uma construtivista, nós estamos falando sobre diversos tipos de ciência. E a psicologia também abarca esses tipos de ciência. A questão é que o grande problema é quando a gente para de refletir sobre algum fator e coloca esse fator muito longe o objeto de estudo fica longe do observador. Esse é um grande problema. A psicologia, quando entra nesse lugar, ela não está enxergando a si mesma. E isso foi muito bem corroborado ali na história da psicologia. Para conversar sobre isso, também para dar uma continuidade nesse fator, eu trouxe um outro livro, que é um livro que é um dos meus preferidos em relação ao tema, que é este aqui, vou apresentar. É o Jung e a Construção da Psicologia Moderna, do Sonucham Dasani,
né? Aqui é O Sonho de uma Ciência. E este livro aqui, ele vai explicar melhor sobre esta tentativa de uma criação de uma linguagem única, universal, e como isso foi um delírio, inclusive, né? Foi algo delirante que a psicologia tentou fazer nos seus primórdios, tentando se estabelecer como ciência. Eu vou ler alguns grifos meus, eles se complementam aqui. Deixa eu só ver até que página eu vou. Ok. Então eu vou ler alguns grifos meus da página 20, página 21 e deixa eu ver se vai pegar algum da página 23. Tá. Ok. Acho que eu vou só ler alguns outros grifos, eu vou depois ler uma parte mais lá na frente. Tá, então eu vou ler só alguns grifos meus, pra gente ali, tendo um contexto histórico, tendo um contexto ali de qual é o chão que estamos pisando, né? Depois eu vou passar isso para nossa temática, tá? Só estou dando uma base agora para a gente ir ali imaginando. Então aqui no segundo parágrafo, na verdade, da página 20, o Sonu fala o seguinte: em 1900, o psicólogo berlinense William Stern fez um levantamento da nova psicologia. Afora a tendência empírica e o uso de métodos experimentais, ele pouco constatou em termos de traços comuns. Havia diversos laboratórios com pesquisadores trabalhando em problemas específicos, assim como muitos manuais, mas eram todas iniciativas marcadas por um particularismo onipresente, ou seja, nós estamos falando sobre uma tentativa de fazer uma psicologia que ainda é subjetivista. Ele afirmou que o mapa psicológico daquele tempo era tão colorido e demarcado quanto o da Alemanha na época de pequenos estados, e que os psicólogos frequentemente falavam línguas diferentes. E os retratos da psique que eles esboçam são pintados com cores tão diversificadas e em pinceladas de teor e estilo tão acentuadamente diferentes que muitas vezes se torna difícil reconhecer a identidade do objeto representado. Olha que interessante isso. Ele vai dizer aqui: em suma, há muitas novas psicologias, mas não há nova psicologia. Ou seja, temos ali um pensamento de uma tentativa de unificação, né? Aí teve um congresso que aconteceu em torno, deixa eu ver a data. Teve uma tentativa aqui, né? Eu não vou ler tudo, eu vou fazer uma síntese de um congresso, se não me engano, aqui em 1905, pelo que o Sonu está trazendo, aonde tentou-se reunir esses estados diferentes, esses pontos de vista, essas psicologias diferentes, e para elas se conversarem ali, ó, vamos botar todo mundo aqui e tentar se conversar. Não, desculpa, não é 1905 não. 1905 foi a pensar o projeto, e foi em 1909 o congresso. Então, retifico, foi em 1909. Então, esse Congresso Internacional de Psicologia Experimental, que foi em Genebra, e quem presidiu foi Theodore Flanois. Os organizadores do evento propunham que a psicologia atingisse agora um ponto em seu desenvolvimento, que era comum a todas as ciências, ou seja, o momento em que se tornava necessário unificar as concepções e terminologias e os procedimentos técnicos psicológicos. Ou seja, vamos tentar parar de fazer as coisas de um jeito ou de outro e vamos ver ali o que a gente se casa. E aqui, aqui depois disso tudo, aqui teve umas confusões, né? Foi uma confusão só, que eles tentaram fazer isso, mas não estavam se conversando muito bem e tal. Aí, René de Saussure argumentou que esse processo de unificação, em última análise,
levaria a uma criação de uma linguagem internacional, ou seja, todos os termos utilizados dentro da percepção psicológica tomariam a mesma concepção, tomariam o mesmo sentido. Ou seja, estava se criando, aqui até o que o livro nos traz, é como se estivesse criando uma linguagem como o Esperanto. Né? Que o Esperanto é uma tentativa de unificação de todas as línguas universais, e aí falando uma língua só. Aqui continua. De Saussure defendeu a noção de que o Esperanto poderia servir além disso, não foi só uma linguagem, era literal também, tá? Eles queriam falar uma língua só também. Não era, vamos falar alemão, vamos falar inglês, vamos falar francês, não. É uma língua só mesmo também aqui. Não era só as terminologias, era a própria língua. E que no caso da psicologia especial, poderia formar a base de suas comparações e de sua unificação. Ele também acrescentou rapidamente que não antevia a substituição de idiomas individuais, e sim apenas a criação de um meio de complementar a intercompreensão. Simplesmente sabendo a própria linguagem materna e Esperanto, todos seriam capazes de comunicar-se com todos. Né? Bom, a gente está aqui talvez olhando para uma possível reedição do mito da Torre de Babel, né? Clapert, Baldwin e de Saussure estavam propondo uma reforma da psicologia baseada numa reedificação de sua linguagem. Essas discussões revelam a profunda convicção em vigor naquele tempo de que a psicologia, enquanto ciência, deveria funcionar como os psicólogos imaginavam que deveriam ser as demais ciências, como se funcionavam as demais ciências. Assim como a química, ela deveria ter a sua própria tabela periódica. Ou seja, foi imaginado lá em 1900, em 1909, nós estamos pensando aí no início do século XX, uma psicologia que ela trouxesse uma noção de universalidade para tudo que ela estivesse falando, inclusive a própria forma de falar. Era universal. Só que, continuando aqui o que o Sonu está nos trazendo, este projeto foi um fracasso total. Foi uma Torre de Babel. Realmente. Então, o que aconteceu ali? O que a gente vem notando em relação a isso? Aqui, inclusive, essa Torre de Babel foi gerando crises. Então, a psicologia foi sendo uma história de crises. Então, a história da psicologia envolve crises. Ele vai colocar ali mais na frente o Sonu. Eu queria parar esse momento para refletir a respeito disso, desse momento, que é o seguinte: quando nós escutamos um profissional que é de uma determinada área e ele está falando de um determinado termo, muitas vezes a gente já tem essa concepção de mas ele está falando esse termo da forma errada. Ele está falando esse termo da forma pejorativa. Eu acho que primeiro, antes de qualquer coisa, é tentar ver em qual base aquele termo está sendo referenciado. Isso para ter-se uma noção ali de uma tentativa, de uma ciência. E geralmente é falha. Mas, uma coisa que eu queria também comentar é uma frase que o Jung tem. E esta frase do Jung é extremamente importante para que a gente pense em qual psicologia nós estamos falando aqui, Inclusive, deixa eu só ver a próxima página aqui que eu vou me referenciar. Eu acho que é essa daqui. Tá. Isso aqui é mais para psicologia analítica. Não quero entrar muito nesses termos agora, porque aí vai estar muito pano para manga. Então eu vou deixar aqui. Tá. Então o que a gente está vendo? Houve uma tentativa de igualização, em relação a como os termos psicológicos, a própria forma psicológica de se falar deveria ser. Isso foi fracassado. Essa foi uma forma de que, não dá certo. Não funciona. Por que não funciona? Porque talvez nós não estejamos também
falando, nós estamos falando da mesma coisa, mas não do mesmo ponto de vista, não do mesmo lugar, né? Então isso é importante, perceber que a psicologia como uma construção é uma psicologia de lugar também. Acho que não à toa o Sonu traz este mapa, né? Colocando ali essa figura desta Alemanha que era constituída ainda de estados, para dizer que sim, cada lugar é uma psicologia diferente, tem concepções diferentes. Então o que acontece? A gente pode fazer uma crítica em relação, por exemplo, a quando alguém coloca: eu sou psicanalista da linha tal, da linha X, da linha Y. Se esse psicanalista estiver tendo como uma base, na verdade, uma outra base, cabe ali referenciar: olha, você não está nesta base aqui, você está falando de uma outra coisa, né? Acho que você está indo para um outro lugar. Acho que você está falando aí talvez de... tentar não falar muito do tema mais comum ultimamente. Você está falando de complexo materno, vamos colocar aí nesse sentido, né? Vamos colocar numa psicanálise. Parece que você não está falando exatamente com a base neste autor que você diz que está seguindo. Isso é uma coisa. A outra é dizer ali que a pessoa está simplesmente sendo... fazendo um desserviço, está mentindo e por aí vai. Primeiramente, a gente precisa investigar o que está sendo dito ali. Como está sendo dito, qual é a base que a pessoa está tendo, qual foi a leitura que ela teve sobre isso também, né? Esses são pontos extremamente importantes. Em relação a isso, né, o que acaba acontecendo? O meio psicológico, né, o meio da própria psicologia, é um meio, sim, que tem muitos preconceitos. Só que a questão não é eliminar... Esse que é o outro problema. Quando a gente tenta eliminar preconceitos, nós estamos ali, na verdade, tentando não ver isso em mim, né? Vamos usar agora uma base mais psicanalítica para se falar a respeito disso, né? A base psicanalítica, ela tem ali uma visão de... O Jung, ele coloca que toda psicologia, é uma frase que o Jung coloca, que toda psicologia é uma confissão pessoal, né? Ou seja, tudo que eu estou falando sobre essa determinada psicologia está falando sobre mim também. Tudo, absolutamente tudo, né? Inclusive, nós tivemos várias lives aqui, né? Fizemos live aqui com o Sérgio Lima, tivemos a live com o professor Éder sobre o tema do narcisismo, e nós vimos que tem coisas ali que elas se encontram e outras que elas se destoam. Não é questão de certo e errado, é questão de bases diferentes. Isso tem que ser entendido. Ter uma base diferente não é uma questão de certo e errado. Uma é mais profunda que a outra. Ok, mas nós precisamos de uma outra psicologia. A grande questão é que nós pensamos que o pensamento primeiro que vem é: se você está dizendo que, sei lá, eu sou meu altruísmo é narcisista, então isso na verdade está invalidando umas causas da psicologia social. Não invalida. E não serve para invalidar, não é nesse sentido. Esse é um grande erro que é cometido quando a gente não está vendo que tipo de psicologia nós estamos falando. Uma psicanálise clínica que está se propondo a ver o individual, o sujeito, o detalhe, ela não está interessada no coletivo. Naquele momento. Não quer dizer que ele não importa, mas não é a base que ele está tendo para ver. Isso não anula. Esse é um grande problema. A gente está imaginando ainda que falar sobre uma coisa anula a outra. Não anula, não invalida. Na verdade, isso é um trazer a consciência. Se nós trouxermos a consciência que nós temos muitos preconceitos ainda envolvidos e que eles se camuflam, que eles se colocam, que eles se transmutam, que eles se transfiguram de diversas maneiras, a gente se relaciona com ele de diversas maneiras e não resolve, e não elimina. Esse é um grande problema.
uma proposta de psicologia que tenta eliminar um determinado fator, na verdade está colocando o sujeito em risco, muito em risco. Então essa é uma questão. Uma psicologia escolar não tem o mesmo direcionamento de uma psicologia do trânsito e por aí vai. São psicologias, isso tem que ser entendido, né? E talvez, né, vendo algumas publicações, alguns comentários, isso não está sendo entendido. Porque não é em questão de invalidar. O que eu falo sobre vamos colocar sobre narcisismo é isso, minha visão está certa. Não é questão de estar certo ou errado, são as bases. Qual que é a sua base? Então, qual que você está se referenciando? Porque se você percebe que ali é uma base psicanalítica, por exemplo, e não uma base sociológica ou de uma psicologia social, aí a gente pode perceber, então a conversa é diferente, é de uma outra coisa, né? Então, esse é um risco. E essa questão dessa diferenciação, ela é importante, porque na diferenciação a noção que se vai tendo sobre algumas vivências, alguns atributos são diferentes, né? Por exemplo, o que eu ia trazer agora de uma outra leitura em relação a um termo, que é um termo cunhado, se não me engano, pela Toni Wolff, sim, né? A Toni Wolff, ela esteve envolvida com o movimento psicanalítico, teve uma proximidade muito grande com Freud e com Jung. E ela cunha ali, ela imagina, né, imagina o termo psicologia complexa, né? Psicologia complexa e psicologia analítica são formas diferentes de se falar sobre uma determinada psicanálise, que não é exatamente uma psicanálise freudiana, que é o que a gente tinha na época de Freud e Jung, né? Não tínhamos o Winnicott, Lacan, né? Tinha o Ferenczi ali também, tal, mas que se destoa um pouco, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, mas o que o Jung entende ali, ou melhor, o que a psicologia ali entende, né? Essa diferenciação que o Jung faz da sua obra para o Freud, não é só uma diferenciação linguística, não é só um falar que é diferente do Freud. Aonde ele vai imaginar a psique é diferente também. Então, por exemplo, aqui o Sonu na página 28 ele vai colocar o seguinte, a Nina já comentou um negócio e eu já vou ver, Nina. Psicologia complexa significa a psicologia das complexidades, ou seja, dos sistemas psíquicos complexos em contraposição a fatores relativamente elementares. C.A. Meyer sugeriu que, comparando-se com a psicologia analítica, a psicologia dos complexos tinha o valor de ser menos restrita às associações patológicas do consultório. Entretanto, com raras exceções, essa expressão não foi adotada pelos seguidores de Jung. Uma das razões para essa atitude foi ela nunca ter sido adotada na comunidade de uma língua inglesa, o que se tornou o setor mais influente para o desenvolvimento da psicologia junguiana depois da Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante, a gente tem aqui um referencial importante e que a própria linguagem subverte. Olha aqui de novo a linguagem subvertendo, indo para outro lugar. Esta surpreendente desconsideração pelo nome escolhido por Jung, junto com a Toni Wolff, para sua disciplina é, em si, o indício da separação entre Jung e a psicologia junguiana. Isso é uma coisa muito interessante. Ou seja, aí o Jung começa a estar sendo inventado pelos outros e não estão falando sobre o que ele está dizendo, né? A gente começa a pegar um Jung inventado também. Olha só que interessante. Então, até as próprias terminologias vão inventando o próprio autor. O próprio autor, sobre o que ele está se referindo, para onde ele está imaginando e de que forma ele está imaginando. Então, as próprias pessoas envolvidas ali com a pessoa estão imaginando ela de outra forma. Se está ali amplificando, se está ali reduzindo, enfim, cada um, mas é de outra forma.
Isso é importante. Agora eu vou ler o que a Nina está colocando aqui, que ela... É interessante como essa diferenciação é mais bem tolerada na filosofia. Não acho que é só bem tolerada, tá, Nina? Eu acho que ela é necessária também na filosofia. Não é só tolerada, ela é necessária. Porque aí eles têm essa noção. Eu acho que o filósofo, melhor até que o psicólogo, tem uma noção de, opa, nós não estamos falando do mesmo lugar, né? Isso é importante para a própria filosofia. É compreensível que os filósofos das linhas diferentes terão bases e visões diferentes, mas quando chega na psicologia vira uma guerra. Então, e eu acho que a problemática que este livro está trazendo, e também este outro livro da psicologia, Uma Nova Introdução, traz, é exatamente esta tentativa de uma unificação e de uma fala que ela tente colocar as coisas num patamar só. Tente fazer uma psicologia única e não psicologias, né? Até aqui, ó, até pegando sobre isso, aqui é um outro grifo meu que eu tenho, na página 29 da do Sonu, do livro do Sonu. A história da psicologia analítica consiste em como a linguagem que Jung desenvolveu foi reformulada e utilizada para fins variados. Olha que interessante. Nós estamos pegando agora o próprio autor e ele vira ali, né, o meu fim subjetivo, a minha proposta pessoal, não mais a proposta do autor ali ou da concepção analítica que está se tendo. Esse processo de ressignificação foi central ao desenvolvimento dessa disciplina. Em muitos casos, os termos de Jung chegaram a significar coisas radicalmente diferentes dentro da própria psicologia analítica. Nesse processo, isso é importante, tá? Porque aí a gente tem, por exemplo, dois autores para serem citados, Neumann, Hillman, que vão pegar ali, por exemplo, a noção de Eros e vão falar de uma noção diferente. Em que ele fala, olha, na verdade tem uma coisa assim, então o Neumann tem uma visão mais desenvolvimentista em relação a esse caráter ali, mais arquetípico. O Hillman tem um caráter arquetípico com uma visão mais fenomenológica em relação a como isso é apresentado. Então são formas diferentes. E aqui, finalizando aqui o grifo, nesse processo, muitas questões e fenômenos com que ele estava trabalhando, como os que foram retomados neste volume, neste livro aqui, foram simplesmente esquecidos ou deixados de lado. Olha que interessante aqui sendo colocado que, por conta de interesses pessoais, né, que não foram, que foram ali, digamos assim, misturados, mascarados em termos científicos, muitas das propostas que o próprio Jung estava trazendo foi deixada de lado. O Hillman fala sobre isso também. O Hillman tenta fazer resgate de algumas visões que o Jung estava tentando elaborar, estava tentando trazer. Uma coisa, inclusive, né, que é um comentário que está no Lamento dos Mortos. Está no Lamento dos Mortos, que é a conversa com o Sonu com o Hillman. Eu acho que o Hillman pergunta para o Sonu, uma hora, se ele percebeu ali que teve alguma... Eu não vou lembrar de cabeça agora, tá? Mas pelo que eu estou lembrando agora, o que foi comentado no livro é mais ou menos o seguinte. Você viu ali, né, alguma recusa nos ambientes, né, nos próprios ambientes da psicanálise, de outras psicologias, em relação à publicação do livro vermelho? Aí o Sonu fala, não vi assim tanto alarde, né? Até parece que foi muito bem recebido, né? Mas eu percebi que teve algumas instituições, algumas pessoas muito importantes, para lá, que é do próprio meio junguiano, que teve
que teve essa rejeição, apresentou ali uma rejeição em relação à própria publicação do livro. Por quê? Porque ali estava se tentando, e se tenta, ali pegando a psicologia analítica, construir um Jung que tenha toda uma base, né? Essa discussãozinha que não sai muito do lugar, que fica parecendo um pneu careca na lama. Ah, mas psicanálise é ciência ou não é? O Jung é ciência ou não é? Ah, você considera isso? Essa discussão não sai do lugar, porque ali você está descartando todas as bases que o autor tem trazido. A publicação do Livro Vermelho foi uma publicação de que é como se Jung estivesse dizendo o seguinte com o Livro Vermelho ali. Para ele mesmo, tá? Porque até mesmo ele faz e ao mesmo tempo ele pensa, será que é melhor não? Em publicar o Livro Vermelho, mas ele deixa ali para ser publicado depois de 50 anos da sua morte. Ah, será que é bom? Será que não é? Mas publica depois de 50 anos, vai. Deixa eu criar um pouquinho de chão e depois eu revelo isso. O que acontece? O Livro Vermelho é onde o Jung ele abre todo o imaginário dele e ali ele começa a construir uma psicologia da imaginação, né? Em que ele vai se aproximar e vai ali radicalizar, né, essa questão do imaginário, que até o próprio Sonu traz aqui neste livro. Onde está meu grifo agora aqui? Deixa eu achá-lo aqui, que o Sonu fala sobre isso também numa pequena frase. Eu acho que ela está para trás. Aqui eu achei. Na página 25. Deixa eu ver se isso aqui é importante colocar. Tá, esse daqui não vai ser importante agora nesse momento. Mas olha essa frase que o Sonu coloca aqui. Vou pegar um pouquinho mais para frente aqui, vou deixar a frase um pouquinho no final. O que importa é que a formação das diferentes escolas de psicologia e psicoterapia, com suas linguagens e dialetos especiais, levou ao surgimento de arquipélagos de comunidades e subculturas rivais. Qualquer que seja o status das entidades, processos e estruturas propostos, está claro que estes se tornam os pressupostos indiscutíveis de grupos cada vez maiores de pessoas. A realidade psíquica é, por excelência, o real fabricado. Isso aqui é o que o Jung fala de a psique cria realidade todos os dias. Ou seja, o real, a realidade, até aquilo que nós chamamos de ciência, tem que ser inventado. Mas inventado de que maneira? Né? O cientista, não é o biólogo. Eu vou pegar o biólogo. Serve o biólogo. É que eu ia colocar uma outra ciência, mas o biólogo, quando ele está olhando para um animal, ele não está ali naquele momento pensando em como a mariposa, o gafanhoto, o tigre está fazendo coisas que se parecem com ele. Ele não está interessado nisso naquele momento. A visão do biólogo é uma visão naturalista, que ele está vendo que o tigre, quando ele tem fome, ele faz isso, ou a mariposa faz aquilo. Quando o clima está ventando, acontece isso com esse bicho não acontece dessa maneira. Então ele está lendo o que está acontecendo na particularidade do que ele está vendo. Então ele está olhando para aquele determinado fator e ele não está ali interessado numa reflexão sobre si. Ele está basicamente falando sobre um fator natural e uma realidade que se apresenta para ele daquela determinada forma. Ponto. Mas, quando nós estamos falando do âmbito da psicologia, Freud, Jung, diversos autores, eles trazem algo que é extremamente importante. O observador não se separa do objeto observado. Em nenhuma instância. É impossível. Se isso está acontecendo, estamos tendo um delírio
estamos tendo algo ali esquizoide acontecendo e é grave. Por quê? Porque nesse momento em que o observador não se coloca naquele objeto observado, ele não percebe que quando, por exemplo, vamos colocar ali nas nossas queridas lives que a gente falou, nós estamos falando de narcisismo. O que vai acontecer? Ah, mas o narcisista é isso. Ah, o narcisista é aquilo. Ah, o narcisista é... Porque eu vou fugir de narcisista. O que acaba acontecendo nessa visão? Eu não estou enxergando que eu também sou narcisista. Que eu também tenho meus núcleos narcísicos. Eu fico totalmente inconsciente e emburrecido para isso. Ah, porque narcisista é isso. Porque narcisista é aquilo. Tá, mas qual que é a base para você falar que narcisista é isso e aquilo? Estou falando de qual tipo de base? É uma base ali psiquiátrica, por exemplo. Não estou dizendo que o narcisismo seja corroborado na psiquiatria, porque até não é, né? Se eu não me engano. Narcisismo é um termo cunhado da própria psicanálise. O próprio Jung não usa muito esse termo, quase nem usa na obra dele, né? É raríssimo. Assim, tem uma coisa ou outra que ele vai falar de outro termo, inclusive porque ele vê de outro ângulo, né? A questão de Narciso ali que o Freud estava vendo de outro. O que ele percebe é o seguinte: tudo dentro da psicologia que nós estamos nos propondo a ver fala sobre nós em alguma instância. Mas e o esquizo, a pessoa que é esquiza? Nós também temos isso. Como é que o senhor, a senhora, ou seja lá qual for o pronome, pensa quando você, por exemplo, está em uma crise? Isso não é disruptivo? Isso não causa ali um movimento que te cause ali um delírio, por exemplo? Você não percebe? Então, claro, isso é um exemplo que eu estou dando, mas a gente não percebe que estes núcleos nós todos temos. Quando nós observamos que talvez isto aconteça ou visite mais uma determinada pessoa, isso fica melhor de ser observado. Mas não quer dizer que nós não temos, que nós não somos. Lembrando que, inclusive, uma coisa dá base à outra. Mas a pessoa é narcisista, eu não sou. Eu, na verdade, eu fiquei ali sendo eco da pessoa e tudo mais e tal. Tá, mas eco dá base para Narciso, eles aparecem na mesma imagem. Que imagem que é essa, por exemplo? Nós estamos falando de uma figura que não se enxerga. Eco e Narciso fala sobre uma posição arquetípica, agora usando termos da psicologia analítica, de alguém que não se enxerga. Não se enxerga em um nível, não se enxerga em outro, e eles se encontram. E não conseguem se conversar. Porque um está olhando para um lado, está olhando para o outro. Eles não estão olhando para a mesma coisa. Então, isso é conversar com as imagens, porque nós temos esse núcleo em nós. Nós temos essa disposição em nós. E nós ficamos alienados em não perceber isto, né? E qual que é a grande questão também, né? A gente vai colocar, tem as psicologias que são muito generalistas e tudo mais e tal. Ela está vendo a coisa de uma maneira. Quando nós estamos nos referenciando à psicanálise, à psicologia analítica, eu vou colocar até o termo psicologia complexa aqui no caso, ela está interessada no individual, no detalhe, por conta da posição poética que ela tem. Ou seja, uma psicanálise, ela não vai conseguir tratar alguém, né? A proposta psicanalítica não é uma proposta de, puxa, você está com esse relacionamento ruim, então a gente vai fazer umas técnicas aqui para você sair desse relacionamento. Isso não é uma proposta psicanalítica. Isso pode acontecer no âmbito clínico e tal, mas como proposta não é. Isso tem que ficar claro. Não é proposta psicanalítica. O que a psicanálise vai se basear? Eu preciso ir no âmago da linguagem, da narrativa, e passar essa narrativa de uma outra linguagem até que talvez seja lá, quiçá isso aconteça, ela reverbere, ela faça algum efeito. E eu trouxe um poeminha, sendo aqui bem eufemista, porque eu acho ele fantástico, de uma autora que conheci recentemente, chamada Wisława Szymborska, né? Acho que é assim que se pronuncia, né? Se o livro me ensinou corretamente, eu acho que é assim que se pronuncia. Wisława Szymborska é uma prêmio Nobel de Literatura de 1996.
ela tem um poema interessante para nos dar essa noção dessa psicologia complexa que nós estamos nos referindo, nos propondo aqui. Olha este poema, que interessantíssimo. É uma posição do indivíduo, né? Inclusive eu recomendo muito essa poetisa, estou amando lê-la. E aqui já vi que tem uma pergunta, eu já vou respondê-la, mas antes disso, deixa eu ler aqui. O poema chama Um Grande Número, versão da Companhia das Letras, página 52, né, para quem quiser a referência que eu estou utilizando. 4 bilhões de pessoas nesta terra, e minha imaginação é como era. Não se dá bem com grandes números. Continua a comovê-la o singular. Esvoaça no escuro como a luz da lanterna, iluminando alguns rostos ao acaso, enquanto o resto se perde nas trevas, na deslembrança, no desconsolo. Mas nem Dante captaria mais. Que dirá quando não se é? Nem mesmo com a ajuda de todas as musas. Non omnis moriar, uma aflição prematura. Mas será que vivo por inteiro? E será que isso basta? Nunca bastou e muito menos agora. Escolho excluindo porque não há outro jeito. Mas o que rejeito é mais numeroso, mais denso, mais insistente do que nunca. À custa de incontáveis perdas, um poeminha, um suspiro. Ao chamado ruidoso respondo com um sussurro. O quanto silêncio, isso não direi. Um rato ao pé da montanha materna. A vida dura o tempo de umas marcas de garra na areia. Meus sonhos, nem eles são como deveriam, habitados. Neles há mais solidão do que multidões e alarido. Às vezes aparece por momentos alguém há muito falecido. Move a maçaneta a uma mão solitária. Expande-se em anexos de ecos a casa vazia. Corro da soleira até o vale. O vale silencioso, como de ninguém, já anacrônico. De onde vem em mim ainda este espaço? Não sei. Então essa é a nossa visual. Colocando ali, né? Eu acho fantástica essa parte aqui inicial, que ela começa já o poema com esta pedra, dizendo 4 bilhões de pessoas nessa terra, e minha imaginação é como era, não se dá bem com números, continua a comovê-la o singular. Então isso é importante, né? É importante perceber que a imaginação importa o singular. Uma psicologia da imaginação importa ver o que aquele indivíduo, o que aquela pessoa está passando em relação a isso que ela está apresentando. Nunca se perde esse indivíduo de vista. Tudo é sobre ele. Quando nós estamos na clínica, por exemplo, uma clínica psicanalítica. Não é sobre o outro. Não é sobre quem ele está me apresentando. Freud já disse isso já diversas vezes. Tem aquela frase que é atribuída a Freud, do Pedro e do Paulo lá, que não é do Freud, essa frase. Mas tudo isso é importante para que nós percebamos que o que interessa à nossa imaginação, há uma psicologia da imaginação, é o que retorna a mim, o singular, o único. Isso não pode ser perdido, porque senão a gente vai para uma outra psicologia. Ela não se anula, mas nós talvez perdemos o nosso objeto de lugar. Talvez ele vá ser retirado desta lanterna que a poeta coloca. A gente perde de vista. A nossa angústia de tentar iluminar todo o escuro, talvez a gente fique ainda mais no escuro, porque a gente não enxerga nada com uma lanterna balançando, né? É difícil enxergar com uma lanterna balançando. As coisas parecem muito fantasmagóricas. Devaneios, né? É onde estamos. Tem uma pergunta, um comentário, alguma coisa aqui, deixa eu ver. É uma pergunta da Nini Pompermaio. Uma psicologia que almeja eliminar essas bases em vez de explorá-las pode ser perigosa? Sim. Isso
inclusive, é uma crítica, tem uma crítica, inclusive, a um discurso do Skinner, quando ele se torna presidente da APA, quando ele diz que agora é o momento que nós estamos expulsando os mentalistas daqui. Na concepção do Skinner, como behaviorista radical, ele coloca que a psicologia correta é uma psicologia do comportamento, que tem que ser totalmente observado. Só que ele esquece que a psicologia não é uma coisa só. Ele esquece isso. Parece que o perigo ali, em relação a isso, é que a gente não perceba, né? Eu não estou criticando a obra do Skinner, tá? Estou criticando essa posição que ele falou ali, né? Que para mim foi um comentário infeliz. Realmente, o que ele falou ali, para mim, foi realmente um comentário infeliz. Porque as psicologias que se colocam, qual que é a maneira que uma psicologia tenta se sobressair e excluir as outras? Dizendo que é ou não é ciência. Esse discurso não é um discurso atrasado, muito atrasado. A gente não chega em lugar nenhum com esse discurso. Não tem como. Se a gente quer conversar psicologicamente falando, a gente tem que perceber bases, né? É bem o que a Nina falou. É importante você ter a sua base, né? Descartes tinha a base dele, né? Mais racionalista, né? Mais eu penso, logo existo, né? A gente tem a base mais do experimentalista e tudo mais tal. Tem o Kant, que tenta juntar as duas outras, enfim. A filosofia, em nenhum momento, ela tenta se colocar ali como um auge. Agora achamos a filosofia. Não. Ela é um pensar sobre a matéria o tempo todo. Jung falava, a gente tem que ser amigo da filosofia. Por conta disso. Por conta desse intercâmbio, dessa sabedoria que traz conversar com o diferente. E conversar com o diferente é um saco. Vamos colocar numa linguagem mais coloquial. É um saco conversar com o diferente. Porque eu não sei o que ele está falando, eu não entendo, eu me sinto muitas vezes ignorante, burro. Mas, se eu simplesmente o excluo e não percebo que essa é a primeira tentativa de fazer isso comigo, se eu simplesmente o excluo, eu perco o contato disso comigo. O que isso está falando comigo? Então a gente está tentando trazer uma psicologia que converse, esta psicologia complexa, que converse conosco. Que ela seja complexa e não simplista, né? Não torne as coisas simplistas demais ao ponto de eu falar, é só isso e ponto final. Quando chega nesse tipo de psicologia, nós não conseguimos mais conversar para a imaginação e para a reflexão. Para, ali no sentido de não se direciona, mas de estagnação, né? Um parar. Então, pessoal, queria iniciar o ano abrindo, né? Tentando aqui abrir as nossas reflexões desta outra maneira. Porque eu venho percebendo, né, em alguns comentários ali, como se não, você não pode falar sobre isso, porque se você falar sobre isso, você não vai estar validando causa X ou Y. Não, a causa X ou Y é extremamente importante. Mas a gente tem que perceber que não é porque a gente está falando que isso daqui é uma questão narcisista que isso tem que ser queimado na fogueira. Não, a gente tem que parar de ficar queimando as coisas na fogueira. Por mais tentador que isso seja, né? Por mais tentador que seja. Porque isso é um risco. É um risco de nós ficarmos inconscientes. Não é o outro, não é a pessoa que escreveu o livro, não é nós. Nós ficamos inconscientes das nossas próprias reflexões, da nossa própria natureza, né? Então eu queria trazer aqui um pouco da história da psicologia, um pouco da construção da psicologia moderna aqui para vocês, para ficar aqui um pouco, né? Não sei se a linguagem também foi muito acessível, peço desculpa se não for tão acessível assim, mas é importante estar falando sobre isso de alguma maneira ou de outra, porque eu não vi, pelo menos em nenhum meio social que eu tenho disponibilidade, um assunto sobre isso, porque ele é importante. Falar sobre psicologias é importante. E agradeço aqui, né? Obrigado a Nini falando que foi uma aula, eu agradeço. Para mim é sempre uma honra estar aqui,
falando sobre esses temas. E abriu-se 2024, abrimos um novo ano agora. Que esse seja aqui a nossa prova, que a gente fique com isso, né, para a gente não perder essa noção de, opa, se a pessoa está falando alguma coisa diferente, me incomoda, ok, mas talvez ela não esteja me jogando fora, me excluindo, me colocando para fora de casa. É isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Então, nos vemos semana que vem aqui no SEI. Um abraço para todo mundo e até a próxima.